Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast para conversar eliminatórias africanas, fazer a nossa última preview, a nossa última prévia das eliminatórias africanas que entram aí numa reta decisiva, né? Entram aí nos seus últimos jogos, nas suas 4 rodadas finais, agora de forma direta teremos os jogos no mês de setembro e na sequência em outubro a definição total de quem vai para a Copa, quem não vai, podemos ter primeiros classificados nesta janela de data FIFA, então muita coisa interessante pode acontecer. Então convido você a estar conosco nessa jornada, nessa caminhada. Então segue a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, deixa lá sua moral, participa conosco, né? Participe das nossas coberturas. Estamos aqui diretamente de Teresópolis, acompanhando a seleção brasileira e, claro, de olho com tudo que acontece no futebol de seleções pelo mundo todo nessa data FIFA, nessa rodada de eliminatórias. Também convido você a seguir a gente aqui no YouTube, no Spotify, já soltamos todas as prévias, né? Seja a seleção brasileira, eliminatórias da América do Sul, da CONCACAF, da Europa, enfim. Se você quer saber de tudo sobre essa data FIFA, segue a gente aqui, dá uma conferida nos nossos demais podcasts. E claro, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais. Se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com seus amigos que querem saber mais sobre a data FIFA, querem saber mais sobre como estão o cenário das eliminatórias aí neste mês de setembro. Hoje, eu agradeço a todo mundo que ajuda, que participa aqui, o Luiz Fernando, o Chidozi, o Marcos Carvalho, todo mundo que sempre participa, mas hoje eu estou sozinho aqui nessa para fazer um monocast, digamos assim, com vocês, com a participação de vocês, para pegar essa análise de como vem as seleções. Então já vamos começar falando direto do Grupo A, que é liderado pelo Egito. Como eu falei, as seleções podem se classificar, o Egito é uma delas. O Egito tem 16 pontos, a Burkina Faso encara a Burkina Faso. Então, basicamente, se o Egito vence os 2 jogos, o Egito se classifica para a Copa do Mundo já diretamente, uma vez que a Burkina Faso, que é a segunda, tem uma diferença ali antes assim, dos faraós, né? Não é um momento assim de tanta exuberância da seleção egípcia, mas ela é mais forte do grupo, talvez um grupo desequilibrado. As outras forças não renderam o esperado nas últimas datas FIFA. Eu até falei ali da Guiné-Bissau quando eu estava abrindo, porque a Guiné-Bissau de fato foi uma decepção, podemos dizer assim. A gente esperava que a Guiné-Bissau pudesse até mesmo incomodar a Burkina Faso nessa possível briga pela segunda colocação, o que não está acontecendo. Embora a Burkina Faso, no momento, não seria uma das seleções que iria para a repescagem. Uma seleção que hoje ficaria pelo caminho, né? A Burkina Faso, acho que faltou esse equilíbrio, né, das outras seleções. A gente vê a Serra Leoa fazendo uma eliminatória acima do esperado. Isso talvez explica, vamos dizer assim, a decadência da Burkina Faso e da Guiné-Bissau, que não conseguiram incomodar tanto. Então, acho que tem esse ponto. A Etiópia tem a curiosidade que ela venceu o DC United, né, num amistoso curioso que rolou nos últimos dias, mas as vitórias da Etiópia são justamente contra a seleção de Djibouti, né, e também tem, na verdade, ela empatou 3 jogos, né, empatou com a Serra Leoa, depois também conseguiu um empate com a Guiné-Bissau e um empate contra a seleção de Guiné-Bissau também. Estou tentando aqui puxar de cabeça, mas não me recordo, contra o Djibouti, né? Venceu o Djibouti na última rodada por 6-1, foi isso que rolou. Então a Etiópia tá nesse meio termo, a Guiné-Bissau para mim é grande decepção, o Djibouti tá na sua posição, mas acho que é uma data FIFA até tranquila, né? O Egito tem todas as condições para classificar e a gente sabe todo o trauma que existe do Egito com relação à Copa do Mundo, né? Toda a questão que existe dos faraós se complicarem para garantir a vaga, né, para a Copa nos últimos anos, enfim. Então, o quanto mais cedo o Egito fizer isso, o Egito carimba essa vaga. Então, acho que tem grande possibilidade do Egito fazer isso. Vamos passar aqui toda a agenda dessa 7ª e 8ª rodada. Na quinta-feira, dia 4, a Guiné-Bissau tentando dar uma sobrevida e enfrenta a Serra Leoa em Bissau, né? Precisa dar uma resposta. Djibouti, na sexta, também em Bissau, encara a Burkina Faso. Burkina Faso aí tentando, além de seguir o Egito, tentando, né, chegar próximo dos outros segundos colocados, o Egito encara a Etiópia no jogo que pode encaminhar a sua vaga para a Copa do Mundo. Aí na última rodada, a Guiné-Bissau tem 2 jogos em casa, né, nessa rodada, tem a obrigação de fazer 6 pontos, né, porque encara a Serra Leoa e encara a Djibouti. Então, por mais que a situação esteja complicada, acho muito difícil a Guiné-Bissau conseguir uma vaga na repescagem, né, alcançar o Egito já está quase fora de cogitação,
mas é muito difícil pelos pontos perdidos, mas até pela moral, né? Até o Diogo, que está fazendo uma grande temporada lá no Midland, acho que a Guiné-Bissau tem condições de sair com 6 pontos. Vai encarar de Djibouti, Serra Leoa encara a Etiópia, também um bom jogo aí. Se a Serra Leoa vence os 2 jogos, por algum acaso, né, consegue a vitória contra a Guiné-Bissau, ia ficar bem interessante o panorama para a Serra Leoa, pensando até mesmo na repescagem. E a Burkina Faso faz o jogo aí, que pode ser lá o destino no grupo das rodadas finais. Se a Burkina Faso consegue, claro, fazer sua missão antes na 7ª rodada, encarando a seleção de Djibouti, que é o esperado, e vence o Egito, ela embola a situação, né? Mas se o Egito vencer, né, e não tropeçar contra a Etiópia, claro, nós teremos aí a classificação egípcia com antecedência. O grupo B, a gente também tem um grupo mais embolado, porque tem a República Democrática do Congo liderando com 13, Senegal tem 12, Sudão tem 12, e aí o pessoal lá de baixo já foi com Deus, né? Togo 4, Sudão do Sul 3, Mauritânia 2, esses aí só vão confirmar, provavelmente, nessa data FIFA, que não tem mais chance de classificação, mas é muito curioso, né, porque a gente vai começar a ter duelos diretos, né, dessas seleções que estão na parte de cima da tabela. Quem está mais, vamos dizer assim, o Senegal que vai ter essa honra, digamos assim, de ter esses duelos, e acho que é um grande momento da seleção senegalesa nessa eliminatória, que talvez não tenha sido uma eliminatória de tanto brilho, né, o Alice foi demitido no meio do caminho, então é o momento do Senegal concentrar e conseguir esses resultados, né, porque o Senegal vai encarar o Sudão em casa e depois vai enfrentar a República Democrática do Congo fora. O Sudão é uma seleção que infelizmente fez uma data FIFA ruim, né, na última sequência, até empatou sem gols com o Senegal, mas o empate contra o Sudão do Sul era um resultado completamente fora do esperado, né, não era aquilo que a gente esperava pelo Sudão, pelo que tinha mostrado, né, ao longo da eliminatória, uma seleção que sempre esteve na parte de cima, sempre conseguiu mostrar um potencial muito bom, muito interessante, acabou indo mal, né, nesses outros jogos. É uma seleção que pode chegar, né, óbvio, está tudo muito embolado essa situação, mas é um cenário que o Senegal pode talvez aproveitar para se desgarrar, por que não? Né, ou a República Democrática do Congo também, já que vai encarar o Sudão do Sul, mesmo que o jogo seja em Juba, pode aproveitar também para ganhar pontos, né, e depois se vencer Senegal em casa, fica numa situação até mais tranquila, dependendo até do resultado entre Senegal e Sudão, talvez o empate ia ser muito interessante para os Leopardos, mas é um grupo que chega muito embolado, mas Senegal acho que tem essa obrigação de nos duelos diretos conseguir dar uma resposta, porque é uma seleção que a gente não imagina fora da Copa do Mundo, não é uma seleção que a gente imagina que vai ficar pelo caminho. Vai ser bem interessante passar aqui a agenda desse grupo, né? Senão eu sou o República do Congo na sexta-feira, dia 5. Tem Mauritânia e Togo, também as seleções aí, nenhuma delas venceu, né? Quando se enfrentaram, empataram, enfim, bem complicada a situação das seleções que estão lá embaixo. E Senegal e Sudão vai ser na sexta, às 4 horas, jogo interessantíssimo. E aí, na 8ª rodada, aqui na terça, dia 9, tem República Democrática do Congo e Senegal, um grande confronto, esse é um dos melhores dessa rodada, Togo e Sudão. No Togo, o Sudão precisa dessa vitória, dependente do resultado contra Senegal, para se manter lá em cima. E a Mauritânia, que faz 2 jogos em casa, encara o Sudão do Sul. A Mauritânia talvez é uma das decepções, né? Pelo que a gente esperava da seleção da Mauritânia com a Amidil, né? Enfim, a seleção que tinha uma projeção de fazer uma boa eliminatória, né? E acabou ficando para trás, né? Acabou não cumprindo as expectativas até dentro daquilo que mostrou, né? Amir Abdul, perdão, falei errado o nome do treinador, dentro daquilo que ele mostrou na própria Africana de Nações e também em outros torneios, né? Mas na última eliminatória para a Copa Africana de Nações também tive uma Mauritânia que não conseguiu a vaga nessa edição que vai acontecer no mês de dezembro. Agora passando para o Grupo C que teve uma situação peculiar, né? A África do Sul lidera com 13 pontos, é mais uma que pode garantir a vaga dessa data FIFA. Aí vem Ruanda com 8, Benin com 8, Nigéria com 7, Lesoto com 6 e Zimbábue com 4. A gente até falou aqui em outras oportunidades que a África do Sul podia perder pontos por conta de uma suspensão, né? Enfim, por conta de uma punição, que havia um jogador que tinha jogado de maneira irregular, né, contra a seleção do Lesoto, e até agora não saiu nada, né? Até tem matérias da mídia local falando que a FIFA não se pronuncia sobre essa possibilidade até agora. A gente não sabe se vai entrar ou não, se vai entrar uma punição ou não, né? Porque o Tebo Mokoena jogou, ele estava suspenso pelos cartões e acabou jogando a partida contra o Lesoto. Mas tem alguns veículos de comunicação africanos que eu estava lendo sobre isso, que falaram que apenas o Lesoto podia oferecer a denúncia. E o Lesoto não fez isso, o Lesoto não entrou, né, com a denúncia, e isso acabou, né, deixando a situação ficar ainda mais grave.
o que é complicado, e aí a África do Sul pode ter sido uma influência, a gente sabe toda a relação que tem a África do Sul e Lesoto, né, e o Lesoto é uma federação que depende da África do Sul para jogar sua seleção, os jogos são lá, o Lesoto não tem condições de receber jogos da seleção no seu país, tem toda essa questão. Então a África do Sul pode sair vencedora dessa batalha que muita gente considerava perdida, que a África do Sul poderia perder ali até 6 pontos, né, e trazer, um grupo ficaria totalmente embolado, porque a África do Sul iria para 7, o Lesoto iria para 9, e ia ficar todo mundo separado ali por questão de 5 pontos, né, que é onde o Zimbábue está com 4, né, a tabela desse grupo. Então, fiquem abertos, né, mas a África do Sul tem uma grande chance de encaminhar a sua classificação, e não digo só por essa data FIFA, mas por toda a eliminatória até o final, porque como vai enfrentar como visitante o Lesoto e o Zimbábue, vai acabar jogando os próximos 4 jogos na África do Sul, então isso dá muita vantagem para os Bafana. Então essa proximidade com a vaga aí, realmente, após 15 anos, a África do Sul pode voltar para uma Copa do Mundo, e isso pode acontecer nessa data FIFA. A África do Sul precisa vencer os seus jogos, né, e claro, ter uma combinação de resultados aí, onde Benin e Ruanda percam pelo menos uma partida, né, já que são separados por 5 pontos, teriam que ficar pelo menos a 7, então ela está de olho, né? Pode acontecer, vai enfrentar a Nigéria, né? Vai ter o grande confronto que a gente está esperando, a Nigéria que não deu uma resposta muito grande, né? O Eric Chelle agora chega para tentar mudar um pouco esse futebol na Nigéria, tentar mostrar um potencial nas eliminatórias, mas a Nigéria realmente está deixando muito a desejar na qualificatória, né? Empatou com o Zimbábue na última rodada, teve aquela vitória contra a Ruanda, num jogo muito difícil que a gente não esperava, e no jogo que a gente esperava que a Nigéria fosse se reabilitar, acabou ficando para trás. Então, por isso que a Nigéria está na situação, e a Nigéria tem que se acordar, porque a gente falou isso em outras oportunidades, as seleções que estão indo para a repescagem hoje estão com pelo menos 12 pontos, né, as melhores segundas colocadas, porque você tem o Gabão, daí você tem a Guiné Equatorial com 13, e tem Comores, tem algumas outras seleções com 12 pontos, Moçambique, e a Nigéria não só está muito para trás da África do Sul, mas como está muito para trás dessas outras seleções. É muito difícil imaginar a Nigéria conseguindo uma das 4 vagas de repescagem, então a Nigéria precisa ir bem nessa data FIFA, senão, de fato, principalmente se confirmar que não vai haver punição para a África do Sul por esse caso, a Nigéria não vai para a Copa do Mundo. Isso seria uma situação completamente surreal e típica que a gente não imaginaria, né? Ver uma Copa do Mundo sem Osimhen, que é um dos grandes artilheiros desse ciclo, né? Um dos grandes atacantes. A campeã africana, né? Vice-campeã africana, perdão, né? Perdeu para a próxima final, mas de qualquer forma, uma seleção muito grande, ia ser até espantoso ver uma Copa do Mundo com 10 seleções e a Nigéria não conseguindo chegar nem na repescagem. Um cenário aí que mostra que esse grupo está complicado. Tem que também dar uma olhada nas outras seleções. A gente está, né, tem Benin, que é uma seleção que vem surpreendendo, e Benin até falei dessa possibilidade da África do Sul se classificar, mas Benin vai enfrentar Zimbábue e Lesoto, que são adversários, por mais que estejam ali próximos, principalmente o Lesoto, são adversários bem acessíveis para que Benin possa ficar lá na parte de cima e brigar. O Ruanda vai ter o desafio de pegar a Nigéria de novo, pega o Zimbábue que tem sido uma seleção que está, né, complicando um pouco, mas tá tudo em aberto nesse grupo para ver se alguém consegue ficar na Copa da África do Sul, mas a África do Sul tem grandes chances aí de deixar a vaga encaminhada, principalmente pelo que eu falei, pelos 4 jogos que vai fazer seguidos em casa, por mais que Benin continue ali no calcanhar, é difícil que a África do Sul, a não ser que pela punição, perca essa vaga. Então nós vamos ter na sexta-feira, dia 5, Benin e Zimbábue, no mesmo dia tem Lesoto e África do Sul, esse jogo na África do Sul, e no sábado a Nigéria encara a Ruanda, aí na terça-feira, dia 9, tem Zimbábue e Ruanda, África do Sul encarando a Nigéria no Free State Stadium, um dos grandes jogos também dessa rodada, e Benin encarando o Lesoto. Vamos para o grupo D, que pode ter aí uma situação muito interessante, tem um dos grandes confrontos, né, dessa chave nesta rodada, que é a possibilidade de Cabo Verde se isolar na liderança, né? Então a gente tem aí Cabo Verde conseguindo, né, ter um jogo, vamos dizer assim, não vou dizer acessível, porque Cabo Verde tem que atravessar o continente inteiro, né? Cabo Verde vai enfrentar as Ilhas Maurício, e a viagem mais longa das eliminatórias, né? Basicamente, o país mais a oeste encarando o país mais a leste da África. Então, é um jogo complicado, um dos mais, agora não lembro de cabeça se Seychelles é mais distante de Cabo Verde, mas na minha cabeça, não tenho certeza, mas eu sei que é uma das maiores viagens que se faz dentro do continente africano para jogar, ainda mais porque as Ilhas Maurício recebem jogo, e Seychelles normalmente não. Então, é uma viagem que vai desgarrar muito da seleção de Cabo Verde, mas tem a partida contra Camarões, e acho que a partida contra Camarões é uma verdadeira final, porque Cabo Verde pode terminar essa rodada a 4 pontos na frente da seleção de Camarões, pode ficar muito próxima dessa vaga, né? Caso o Cabo Verde consiga fazer isso nesse ciclo, consiga fazer isso, né, nesse momento,
iria ficar muito próximo dessa primeira Copa do Mundo, uma surpresa, né, com o grupo contra Camarões, que claro tem toda a sua tradição, por mais que, né, com essa gestão não esteja passando por grandes momentos, a gente já falou muito disso por aqui, mas os Tubarões podem aproveitar essa data FIFA, tem jogos, tem condições, vão jogar em casa contra Camarões, que eu acho que é um diferencial, mas a gente já viu, né, Camarões, no momento mais difícil dessa eliminatória, quando teve um jogo, né, foi justamente contra Cabo Verde, né, quando chegou o novo treinador, né, tinha toda aquela briga, todo um cenário caótico pelos bastidores, Camarões foi lá e goleou a Cabo Verde dentro de casa com o chute do Abubacar. Camarões tem disso, a camisa pesa para Camarões, querendo ou não, né, tem esse potencial para diferenciar, para decidir jogos. Então, Cabo Verde tem que fazer valer o fator casa e, claro, não tropeçar diante das Ilhas Maurício. Camarões também tem essa questão, é um jogo importantíssimo, não pode desperdiçar pontos contra o Eswatini, né, como acho que já fez nessa eliminatória. Então, não pode, né, novamente fazer isso, tem que manter os resultados. Tem 2 jogos, tem um jogo em casa, um jogo fora, né, para a seleção dos Camarões conseguir ficar na briga. Claro, tem a Líbia e a Angola, né, que são seleções. Líbia estava muito bem, mas acabou fazendo uma última data FIFA ruim, né, justamente nos confrontos diretos, né, acabou empatando com Angola, um jogo que foi muito bom, a gente falou isso aqui várias vezes, também perdeu para Camarões, né, ficou para trás, né, na tabela. Já tinha perdido para a Líbia, ou seja, vem 3 derrotas seguidas e acabou ficando para trás. Perdeu para Cabo Verde, perdeu a Líbia. E Angola, que a gente já comentou, né? O Pedro Gonçalves, ele faz uma eliminatória muito, pode dizer que é muito regular, mas muito complicada e só venceu um jogo, né? A gente tem que lembrar disso. A Angola, que agora vai ter 2 delas em casa. Acho que é muito legal conseguir 2 resultados positivos, né? Contra essas seleções, mas é difícil, né? É difícil imaginar a Angola ainda brigando. Talvez ali se Cabo Verde vacilar muito, se Camarões vacilar muito, depende muito mais dos outros de Angola, mas o Pedro Gonçalves acho que faz um trabalho muito de reconstrução. Não dá pra gente querer resultados tão extremos de Angola quanto agora. Claro, fica a expectativa de um hoje que era o mais fracão do final do ano, como foi a última. Então, nesse grupo a gente tem Angola contra a Líbia, Ilhas Maurício e Cabo Verde, esses jogos da quinta, dia 4, e também tem Camarões e Eswatini no mesmo dia. Aí na 8ª rodada tem Líbia contra Eswatini na segunda-feira, dia 8, a Líbia, né, também tentando se reaproximar das primeiras colocações, tentando se fortalecer nessa disputa. Cabo Verde contra Camarões na terça-feira, 1h, esse jogo também um dos favoritos aí da galera para essa data FIFA. Angola e Ilhas Maurício também na terça-feira, às 4h. Bora falar do Grupo E aí, que entrou numa verdadeira sinuca de bico, porque a gente não teve Congo na última data FIFA, porque o Congo estava suspenso pela FIFA e ninguém sabia acontecer, e agora o Congo voltou, e voltou normalmente, né? Por mais que no site da FIFA eu achei estranho, tá lá escrito como se o jogo tivesse cancelado, porém, não é assim. O jogo vai acontecer, até o Congo já convocou sua seleção, então não faz sentido ter uma seleção convocada para um jogo que não vai rolar. Mas o que isso influencia? Influencia que o Marrocos ainda, que antes só dependia de um empate para se classificar para a Copa do Mundo, agora precisa vencer seus 2 jogos, né? Vencer suas 2 partidas, e é muito difícil que o Marrocos não faça isso. É muito difícil que a gente veja o Marrocos vacilando, né? E claro, ainda tem que contar com o tropeço da Tanzânia para matematicamente garantir a sua vaga. E só precisa disso, porque a Tanzânia, ela tem 3 jogos, né? Então, se a Tanzânia vence os 2 jogos agora, ela só vai ter mais 3 pontos para disputar, e o Marrocos vai estar a 6. Então, o Marrocos já pode, de fato, garantir essa vaga, né, nessa data FIFA, né? Se vencer suas 2 partidas, vai encarar Níger e Zâmbia, tem grandes condições de fazer isso. Acho que é um trabalho que merece estar na próxima Copa do Mundo, até pelo que fez na última. Todo mundo está esperando isso, a seleção marroquina. Então, possivelmente, talvez seja a primeira seleção classificada. Claro, pode até classificar antes, caso a Tanzânia tropece contra o Congo, por mais que eu ache difícil, mas está tudo indicando uma classificação de Marrocos, porque a gente olha, né, a situação da Tanzânia. A Tanzânia teria que tirar 11 gols de saldo ainda de Marrocos para conseguir uma vaga, caso, né, fique uma diferença inferior aí a 3 pontos, né? 3 pontos pelo menos. Então é muito difícil que Marrocos tire essa diferença. Aí a gente tem que falar das outras seleções. A Zâmbia, que está voltando, né, após o boicote dos seus jogadores na última data FIFA. Vamos ver como que vai ser essa seleção em campo. A gente viu o Graham comandando a seleção na Tian e não teve um bom desempenho, né? A Zâmbia foi uma das piores seleções. Níger, que é uma seleção que chama atenção pelos seus últimos desempenhos, né? Na última data FIFA incomodou a vida do Marrocos, né? Quase conseguiu roubar um pontinho da seleção marroquina, conseguiu eliminar, a gente lembra,
a Gana da última campo, também faltou um ponto para a sua classificação, uma seleção que também mostra um cenário de evolução. Vamos ver se isso se mantém nessa data FIFA, né? Já que vai encarar o Marrocos e também a Tanzânia, vai jogar fora de casa. A Tanzânia é interessante, porque é a seleção que está mais próxima ali de Marrocos, né? É muito difícil a Tanzânia buscar uma vaga na repescagem, não só porque é uma pontuação que tem, mas a gente já comentou isso aqui, né? Pela desistência da Eritreia, a FIFA, ao invés de conceder 3 pontos para todo mundo, tirou ponto, e aí fica a situação complicada, porque é uma disputa entre segundos colocados, e naturalmente, se as seleções têm mais jogos, a chance delas fazerem mais pontos é maior, né? E a Eritreia, podemos dizer assim, que perdeu uma das babas do grupo, que seria a Tanzânia perdeu uma das babas do grupo, que seria a seleção da Eritreia. Então tem essa dificuldade a mais, mas eu acho interessante ver como o Níger vai vir para essa data FIFA. É bom a gente ficar de olho, e o Congo também, que volta às atividades, né? O Congo, que teve uma surpresa grande na disputa da CHAN, né? Conseguiu tirar pontos do Sudão, tirou pontos do Senegal, acabou perdendo a vaga para a Nigéria, mas é uma seleção que fez aí um bom desempenho, teve um bom desempenho, né, nos seus jogos, e vamos ver se consegue roubar uma coisa. Só um outro destaque para a Tanzânia, que ela vai jogar seus jogos em Zanzibar nessa data FIFA. Então, acho que isso é muito legal da gente acompanhar a sua partida em casa. Então, na sexta-feira, dia 5, tem Congo e Tanzânia, Marrocos contra Níger. E a 8ª rodada, na segunda-feira, dia 8, tem Zâmbia e Marrocos, jogo que pode garantir o Marrocos na Copa do Mundo. E a Tanzânia encarando o Níger em Zanzibar. Grupo F que tem, para mim, a melhor disputa disparado dessa data FIFA, né, que é entre Costa do Marfim e Gabão. As duas seleções estão separadas por um ponto, Costa do Marfim lidera com 16, Gabão com 15, e elas vão se enfrentar nessa data FIFA. E a gente lembra, né, a Costa do Marfim venceu o Gabão no confronto do seu país, mas acabou tropeçando, né, teve um empate contra o Quênia, né, na última data FIFA, depois do jogo, né, contra o Gabão, perdeu lá no ano passado ainda. Isso pode dar um tempero a mais para o grupo, né? Então a gente tem Costa do Marfim, vai enfrentar Burundi, tem a obrigação de vencer. O Burundi tá ali de olho, né? O Burundi tem 10, Quênia tem 6, Gâmbia 4, Seychelles não tem nada, Seychelles já tá eliminado. Assim como o Gabão vai encarar Seychelles, né? Esse jogo que abre essa janela vai acontecer na quarta-feira, dia 3, então provavelmente você está escutando esse podcast, esse jogo já aconteceu, mas o Gabão deve ter vencido, se não venceu, é um caos total. A seleção vai até com desfalques do Aubameyang, inclusive ele saiu no jogo contra o Lyon pelo Olympique de Marseille, né, sentindo uma lesão, e foi preservado justamente pensando nesse jogo contra a Costa do Marfim, que é muito importante para a seleção do Gabão, né? É um confronto direto que pode valer uma vaga, por mais que não matematicamente, né? Muito difícil que valha essa vaga matematicamente agora, mas fica um contexto. Se o Gabão passar a Costa do Marfim faltando 2 rodadas, e Gabão tendo que enfrentar a Gâmbia, tendo que enfrentar a Burundi, seleções provavelmente já eliminadas, fica muito próximo de uma vaga na Copa do Mundo. E assim, claro, para a Costa do Marfim, que tenta voltar. Mas é importante, até pelo desempenho, o alto desempenho que essas seleções estão exercendo, né? O Gabão só perdeu ponto para a Costa do Marfim. É muito difícil que nenhuma dessas duas não esteja na repescagem, né? Para disputar uma vaga lá no mês de novembro. Mas, claro, todo mundo quer ir para a Copa direto. Então, esse jogo entre Costa do Marfim e Gabão, a gente já falou isso no último podcast, na repercussão da última data FIFA, é um dos melhores para assistir, para acompanhar. Então, fica a nossa dica, né, aqui para você ficar de olho nesse jogo, que vai ser muito legal, vai ser muito importante para essa disputa, né? O Gabão ainda tentando essa vaga que é inédita, enquanto a seleção da Costa do Marfim tenta voltar à Copa do Mundo. É um duelo equilibrado. Enquanto ali Burundi e Quênia já demonstraram que tem potencial, né, para conseguir fazer jogos difíceis, truncados, roubarem pontos, inclusive, como que é o caso da seleção do Quênia, e Burundi tenta fazer isso agora. De qualquer forma, vão ser seleções ali. A Gâmbia aqui foi a grande decepção, né? Esperava a Gâmbia mais lá em cima, e não houve isso durante essa disputa. Vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho e ver o que acontece, mas a grande expectativa desse grupo é pro duelo entre Gabão e Costa do Marfim. Passando a agenda, quarta-feira, dia 3, Seychelles e Gabão. Aí tem Quênia contra a Gâmbia na sexta-feira, dia 5, e a Costa do Marfim enfrentando o Burundi também na sexta-feira, dia 5. E aí a 8ª rodada na terça-feira, dia 9, às 10 horas, tem Quênia e Seychelles. Quênia vai jogar os 2 jogos em casa, interessante isso, né? Deixa eu falar. Tem um grande jogo da rodada às 4 horas entre Gabão e Costa do Marfim em Franceville. E aí, Gâmbia encara Burundi, né? No jogo aí, que tem pra ser legal. Esses jogos entre Burundi, Gâmbia, Quênia, estão sempre sendo jogos movimentados, de muitos gols, né? Teve um Gâmbia e Quênia que deu 3-3 recentemente.
Enfim, são jogos que costumam ser bem alegres, né? São jogos que são bem disputados, então vale a pena também ficar de olho. Passando agora para o grupo G que é o grupo da Argélia. A Argélia conseguiu, né, se desgarrar bem na última rodada, né, conseguiu vitórias importantes e conseguiu se afastar, se distanciar, mas é um grupo dos mais equilibrados, porque a Argélia lidera com 15, Moçambique tem 12, Botsuana 9, Uganda tem 9, Guiné tem 7 e Somália tem 1. A Somália já está, né, perdida, mas é importante a gente ver como o grupo está bem equilibrado. Óbvio, Guiné, que é uma seleção que está com um novo treinador, né, trouxe o Paulo Duarte agora para comandar a sua seleção, empatou com a Somália e ficou para trás nessa disputa onde, em tese, se a gente batesse uma foto lá no começo das eliminatórias, falasse quem vai ser a segunda colocada aqui, muita gente colocaria uma fichinha na seleção de Guiné, até pelo Guirassim, enfim, mas não fez uma eliminatória tão boa até aqui, né? Quer dizer, não fez para o grupo que tá, porque é um grupo que está muito equilibrado. A gente tem algumas surpresas, como é o caso de Moçambique, como o caso da Botsuana e a própria Uganda, perdão. Enquanto isso, a Argélia tem aí a missão, talvez não de conseguir garantir a vaga agora, mas tem 2 jogos importantes, né? Vai encarar a seleção da Botsuana e a seleção da Guiné no Marrocos. Pode garantir, não garantir a vaga, mas pode deixar a vaga bem encaminhada. Acho que isso é interessante a gente observar, ver como a seleção da Argélia vai se comportar nesses 2 jogos, né? Principalmente contra a Guiné. Claro, Botsuana que é uma seleção que vem dando trabalho, vem sendo bem interessante acompanhar como as zebras estão passando, né? As zebras estão indo muito bem, conseguindo resultados interessantes, podem, numa dessas, até beliscar uma vaga na repescagem. E claro, o Moçambique, com o nosso Chiquinho Conde, maravilhoso, exaltado, vai ser um elo muito interessante ali contra a Uganda, né? Tô até observando na 7ª rodada, que vai valer a pena a gente acompanhar, vai valer a pena a gente ficar de olho, porque são seleções que estão entregando, né? São seleções que estão buscando essa vaga lá em cima. Moçambique, óbvio, com mais destaque, mas vai ser bem legal de poder ver essa partida, né? E vai ser bem legal de poder acompanhar esse grupo que está sendo um dos mais divertidos, né? Porque as seleções estão surpreendendo, estão se degladiando, estão se batendo, podemos dizer assim, nesta chave, de uma forma que a gente não esperava. Talvez, claro, como diz o da Argélia, por mais que a Argélia tenha tropeços justamente contra Guiné, dentro de casa, mas Moçambique também num momento excepcional, claro. É ruim ser goleado, como foi goleado para a seleção da Argélia, mas ainda se mantém e firme e está empatado junto com outros segundos colocados. É como a gente falou, talvez não esteja, né, por saldo de gols, né, no momento indo para a repescagem, mas é uma situação que briga para a repescagem. Se você não puder comandar a Argélia, você pode brigar. E a Argélia, é claro, tendo esse foco, né, tendo essa vontade de retornar à Copa do Mundo, uma coisa que não acontece também desde 2014. Nessa rodada, na quinta-feira, dia 4, tem Argélia e Botsuana. Aí na sexta-feira, dia 5, tem rodada dupla em Uganda, tem Somália e Guiné. E na sequência tem Uganda e Moçambique. E aí a 8ª rodada tem Moçambique e Botsuana na segunda, dia 8. No mesmo dia tem Guiné contra Angola em Marrocos, e a Uganda volta a jogar em casa contra a Somália. Data FIFA interessante para a Uganda também, pelo calendário, né? Tem o jogo direto contra Moçambique e tem a partida contra a Somália, que não ganhou de ninguém, né? Pode render pontos aí para a seleção de Uganda, né? Dentro de casa. A gente viu Natia passando pela Tanzânia, pelo Quênia, acabou nem comentando, mas a mobilização das torcidas nacionais nas capitais, né? Como foi bem legal a gente acompanhar isso. E Uganda foi uma das sedes, então a gente viu Kampala recebendo bom público, talvez possa se valer dessa atmosfera de uma seleção que chegou até as quartas de final, trouxe um bom desempenho. Vamos ver se consegue aproveitar, porque de fato é uma data FIFA bem sugestiva para o Uganda, até sonhando com uma possível repescagem, né? Tudo vai depender lá na frente. Vamos passar para o Grupo H, que teve a questão, né, da Guiné Equatorial, a gente sempre vai recordar disso, porque a Tunísia lidera com 16, a Namíbia tem 12, Libéria tem 10, Guiné Equatorial 7, Malawi 6 e São Tomé e Príncipe, que já foi com o Deus e com a Viola, 100 pontos, né? E nessa data FIFA a gente tem o reencontro, mais uma vez, da Guiné Equatorial com a Tunísia, toda essa tensão que existiu, né, pela perca de pontos, né? No caso do MNSUE, né? Que a Guiné Equatorial acabou ficando para trás nesse grupo, e a Tunísia, né? Como o Luiz Fernando Filho, quando participa aqui, mais uma vez, talvez consiga uma classificação um tanto quanto culposa, né? Quando não há intenção de se classificar, porque ela só vai indo, né? Claro, é uma seleção que tem diferencial, que tem seus valores, mas não é mais uma geração da Tunísia que brilha, que encanta os olhos, né? Não é uma geração da Tunísia que nos faz saborear um futebol tunisiano. Óbvio, eu sou um fã do Hannibal Egypt, que está lá no Burnley, né? É um cara que traz um pouco de diferencial para a seleção da Tunísia, mas ainda é muito pouco. É muito pouco para essa seleção que a gente pode ver lá melhor, a gente pode ver de uma forma diferente.
Então, óbvio, foi beneficiada por isso, né? Vai ter um confronto contra a Libéria, tem também esse confronto contra a Guiné Equatorial, talvez possa ser um peso para o grupo, não pelo fato da Guiné Equatorial colar na briga, porque está muito distante, né? Como eu falei, é uma seleção ali que está apenas com 7 pontos, né? Perdeu 6 pontos, podia estar numa situação bem diferente, mas que pode ajudar a Namíbia a colar. A Namíbia, né, vai ter um duelo com o São Tomé e Príncipe, também vai ter 2 duelos como mandante, né? Os jogos acontecem na África do Sul, mas a Namíbia é mandante. Se a Namíbia, por acaso, vence esses 2 jogos e a Guiné Equatorial dá uma colher de chá, aproxima. E lembrando que a Namíbia é uma das seleções no momento que está se classificando para repescagem. Isso também é importante a gente ficar de olho, porque a Namíbia tá ali junto com Camarões e Senegal, indo para essa vaga, né? Conseguindo essa vaga. Então é bem interessante ver uma data FIFA importante para a Namíbia, que pode se aperfeiçoar nesse sonho de disputar a repescagem no final e, claro, colar na Tunísia, ficar a 1 ponto da Tunísia, né? A gente lembra que na data FIFA do ano passado, quando teve Namíbia e Tunísia, já houve esse peso para a seleção da Namíbia que acabou empatando o jogo dentro de casa, tendo chances, quando falo dentro de casa, é na África do Sul, tá, gente? Só para reforçar. Mas teve chance de vencer a partida, os jogadores verdadeiramente desabaram, né, no final daquela partida, porque sabem, e a gente vai ter esse duelo de novo lá na frente, né? Se eu não estou enganado, é na última rodada, claro, o duelo na Tunísia é bem diferente, mas a Namíbia pode aprontar. É um cenário que a Namíbia pode chegar lá na frente com chances, e a Guiné Equatorial talvez tenha essa responsabilidade. Muito difícil a gente ver uma situação da Guiné Equatorial, embora não esteja eliminada ainda, conseguindo somar ali seus pontos e chegando na briga de novo, né? Teria que a Tunísia perdesse sua partida, né, na 7ª rodada, que é contra a Libéria dentro de casa, muito difícil, né? Uma situação complicada, mas a Guiné Equatorial pode sim ajudar. A seleção da Namíbia pode sim, né, dar um passo aí para que essa briga fique mais acirrada nesse grupo. Como disse, Namíbia tem total condições de apertar essa briga, tem total condições de conseguir ali seus 6 pontinhos, ficar próximo da Tunísia, dependendo do que a Guiné Equatorial fizer nesse jogo. E eu acho que vai ter um jogo com um saborzinho de vingança, porque essa situação está engasgada, né, da perda do ponto do Minusue, e claro, conseguir ficar ali próxima, né, da briga de classificação, não ser eliminada, por mais que seja muito difícil imaginar a Guiné Equatorial brigando para essa vaga. Malawi e Libéria vão ter essa função de tentar atrapalhar a vida, né, tanto da Tunísia, tanto da Namíbia. São seleções ali que a Libéria até teve um brilho nas últimas rodadas, né, venceu sua última partida, claro, contra São Tomé e Príncipe, né, foram beneficiadas, assim como a Namíbia, pela perda de pontos da Guiné Equatorial, mas são seleções ainda intermediárias que não conseguiram mostrar muita coisa, e acredito que não vão estrear agora, que vão conseguir demonstrar algo que nos faça mudar de ideia. Então vamos lá, 7ª rodada, quinta-feira, 1h, São Tomé e Príncipe encara a Guiné Equatorial. A Guiné Equatorial tem, pode ser até ser a obrigação de vencer esse jogo que acontece no Marrocos. Aí a Tunísia, mesmo dia às 4h, horário brasileiro, encara a Libéria. E a Namíbia, na sexta-feira, às 10h, encara a Malawi. Jogo importantíssimo para a Namíbia, não pode perder pontos aqui, não pode perder pontos na rodada. Segunda-feira, dia 8, às 10h, Guiné Equatorial e Tunísia em Malabu. Então a Guiné Equatorial tem uma seleção forte, tem uma seleção boa, a gente gosta muito do trabalho da seleção da Guiné Equatorial, não apenas mas por outras peças que a seleção demonstra que tem qualidade, né? O Camarheiro, enfim, outros jogadores que têm potencial e pode ter um resultado positivo por aqui. Malawi na segunda-feira encara a Libéria, jogo ali do meio da tabela, até para ver se alguém chega com chances de classificação na última rodada, talvez não. E no jogo da terça-feira, dia 10, a Namíbia, tendo a obrigação de vencer, né? Sair com 6 pontos, encara São Tomé e Príncipe. O jogo aqui pode deixar a Namíbia próximo da seleção da Tunísia, levando a briga para as últimas rodadas. E para fechar, vamos falar do Grupo I, onde Gana, que variou muito, chega com uma situação muito confortável para essa rodada, né? Gana Gana lidera com 15 pontos, aí tem Comores com 12, Madagascar, que fez uma grande campanha na Tchá com 10, Malawi 9, República Centro-Africana com 5 e o Chad já eliminado com 0 pontos. Esse grupo, para mim, é um dos grupos mais legais, porque é um grupo onde as seleções estão muito próximas, tem jogos muito equilibrados. Porém, a Gana, no momento que está tendo que decidir, está conseguindo ir bem, né? Gana venceu Madagascar num jogo que a gente considerava mais complicado. Gana venceu a República Centro-Africana num jogo que foi dificílimo. Gana também conseguiu vencer Mali, né? Só perdeu para o Comores naquela partida. Hoje a gente pode dizer atípica, pelo que Gana apresentou. Teve muita dificuldade no começo, mas na primeira janela, né? Quando ganhou Madagascar com as calças na mão e depois perdeu para o Comores, mas conseguiu se estabilizar. E por outro lado, a gente vê jogos muito disputados, né? Entre essas outras seleções e seleções que vão ficando para trás. É o caso de Mali. Mali
tem agora o Tom Santos no comando e precisa mostrar alguma coisa, né? É o momento de Mali conseguir, se quer ir para a Copa, tem que vencer agora. E acho que vai ter um duelo muito interessante, que é justamente entre Gana e Mali, né? Acho que é um momento para a seleção de Mali. Assim como perdeu os pontos, né, na seleção de Gana, dentro de casa, naquele jogo traumático que custou o cargo do Eric Chelle, né, que deixou o Mali para trás, Mali não pode titubear nessa data FIFA. Se ainda quer sonhar com alguma coisa, precisa vencer agora. Comores e Madagascar são seleções que chamam muita atenção, acho muito legal, né, ver como são seleções que estão conseguindo mostrar um potencial, mostrar um diferencial bem legal nessa competição, mas ainda não conseguiram, né, ter esse... Comores talvez mais que Madagascar, mas são seleções que vão ter mais dificuldade. Acredito que a agenda de Comores é mais complicada. Uma seleção que, por exemplo, pode enterrar Mali, só que Comores tem o ponto que vai jogar os 2 jogos fora de casa, né? Não é uma tarefa muito fácil para a seleção de Comores, que tenta ainda, né, beliscar essa vaga. Acho que, não vou dizer que todo mundo, mas é uma vaga que pode acabar caindo no colo de Comores, e Comores é uma seleção que mostrou potencial, não é uma seleção que ao acaso está brigando por essa vaga, ao acaso está ali em cima, ao acaso, né, tem esse ponto. Um destaque para Comores, que eu acho que é interessante a gente falar, é que vai jogar os seus 2 jogos, né, com seleções que não jogam em casa, e fica aqui o destaque que Mali vai acabar jogando em Berkane, vai jogar no Marrocos, assim como a República Centro-Africana, que já é esperada. Então, isso pode fazer muita diferença nessa partida, que é um duelo direto. Assim, para Mali, são 2 finais. Mali precisa vencer essas 2 partidas se ainda quer sonhar com a Copa do Mundo. Senão fica muito complicado, e acho que é uma eliminação, vamos dizer assim, um pouco diferente. E Madagascar, que é outra seleção que a gente está falando, tem grande chance de fazer 6 pontos. Madagascar, claro, depende do que acontecer com Gana nas suas partidas, mas é uma seleção que pode sair dessa data com 6 pontos. Só para vocês situarem, ó, Gana vai encontrar o Chad na quinta-feira, dia 4. Gana tem total condição de ganhar esse jogo, né? Já tinha vencido na data FIFA anterior, né? Mostrou com muita força, com muita precisão o seu futebol, então pode sair daqui com resultado positivo sim. Esse jogo que acontece, se eu não estou enganado, no Marrocos mesmo, só deixa eu pesquisar o nome da cidade aqui, que de cabeça eu não me atentei. É no Chad mesmo, vai ser no Chad, olha que legal. Isso é um jogo interessante, viu? Porque o Chad é uma seleção que normalmente joga fora, vai fazer uma partida dentro de casa, interessante. Talvez um clima, uma atmosfera diferente, mas claro, a gente sabe que a seleção de Chad é muito inferior em relação à seleção de Gana, mas é legal, porque não é muito comum a gente ver essas seleções jogando fora, ainda mais esse grupo, vocês vão ver, ó, porque Madagascar e República Centro-Africana tá marcado com Marrocos, quinta-feira, 1h, Mali contra Comores vai acontecer também no Marrocos na quinta-feira às 4h, ou seja, um grupo que é quase basicamente no Marrocos. E na 8ª rodada tem República Centro-Africana e Comores no domingo, dia 7, esse é o único jogo do domingo que vai acontecer também no Marrocos. Na segunda, Madagascar e Chad também no Marrocos. E aí tem Gana e Mali na segunda-feira às 4h em Accra. Ou seja, só 2 jogos nos países respectivos e um deles é Chad. Isso eu acho bem legal, bem interessante. Ficar de olho, como falei, acho que esse Gana e Mali é um jogo chave para o grupo, não só pela questão de se Mali ainda vai buscar uma coisa, mas porque se Mali vence esse jogo por acaso, Comores e Madagascar se aproximam, né? Como a gente falou aqui, principalmente Madagascar, na minha visão, é uma seleção que tem total condições de fazer 6 pontos, né, nessa data FIFA, enfrentando a República Centro-Africana e enfrentando o Chad. Comores depende muito do que vai acontecer contra a Mali, mas no outro jogo tem chance de vencer a República Centro-Africana. Vai ser bem interessante ver como esse grupo vai se situar. Como eu falei, é um dos grupos mais legais de se acompanhar até aqui, um dos grupos mais equilibrados. Vamos ver como as seleções se desempenham. Lembrando, até para Madagascar é interessante, claro, deixar a situação em aberto, né? Deixar ver como as seleções conseguem se desempenhar, principalmente Comores e Madagascar, para deixar esse sonho aberto. Depois, acho que Madagascar fez na TIA com o vice-campeonato, qualquer coisa, essas seleções podem projetar para o seu futuro. Acho que Madagascar deu esse voto interessante. Tá certo, pessoal? Lembrando que os jogos eliminatórios da Africanos você acompanha na Cazé TV. A gente tem essa transmissão de algumas partidas aqui do Brasil, então fica ligado por lá. Eles devem soltar a agenda nas suas redes sociais nos próximos dias. E claro, a gente convida você a seguir a gente para acompanhar mais sobre futebol de seleções. Como falei, a gente está aqui em Teresópolis fazendo a cobertura da seleção brasileira, então é muito legal se você puder permanecer com a gente no @ConteVerdeOnline. Tem conteúdo todo dia de futebol de seleções no Twitter, no Instagram, no TikTok. E claro, se puder, quiser conferir, fazer essa maratona pré-data FIFA, se você ainda está ouvindo na quarta-feira, dá tempo, vai dar uma acelerada, ouvir eliminatória sul-americana, da CONCACAF, seleção brasileira, nossa prévia da seleção, também eliminatórias europeias. A gente tem todos os prévios, todos os previews aqui. E claro, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 mesmo. Você ajuda a gente a se manter, a se estruturar, né, a fazer mais coberturas como essa. E se
puder, compartilhe com o seu amigo que quer saber mais, cada vez mais, sobre o nosso Futebol e Seleções, sobre essa atividade, tá certo? Eu agradeço demais pela sua companhia. A gente se vê por aí numa próxima, depois, né, da data FIFA, aqui no podcast com mais repercussões. Quando tiver de caminho da Copa do Mundo, passa por aqui.